Seu filho pequeno morde ou bate em outras crianças e você fica sem graça, sem saber o que fazer? Vamos falar sobre isso? Crianças pequenas, menores de 4 anos, às vezes elas mordem outras crianças quando estão com raiva, quando estão frustradas ou quando querem alguma coisa que a outra criança não quer dar. E aí eles costumam, às vezes, ter essas reações. O que fazer? Primeiro, monitore. Fique perto do seu filho, da sua filha, se você sabe que ele já tem esse costume de morder, de bater. Se ele bateu ou mordeu outra criança, primeiro, vá até ele, tire ele de perto daquela outra criança, peça desculpa para a criança, peça desculpa para os pais da criança que foi mordida e fale para o seu filho: não faça isso, não pode morder. E mostre para a criança o que ela tem que fazer. Fale para ela, mostre, olha, tem que fazer carinho, carinho. Aí mostra ali como é que faz o carinho. Ou então tem que dar beijinho, beijinho. Naquele momento que seu filho novamente ou bateu ou mordeu a outra criança, tire ele de perto daquela criança e leve ele para outro lugar. E dê outra coisa para ele fazer. Brincar com um boneco, brincar com uns blocos de montar, dê outra coisa para ele fazer, mas que ele fique sozinho lá, mexendo em alguma outra coisa, mas que ele evite aquela outra criança, até porque a outra criança já não vai querer mais brincar ali naquele momento. Então, nesse momento, intervenha desse jeito. Não bata, não grite, não brigue, não dê sermões, porque uma criança pequena nem entende aqueles grandes e enormes sermões que às vezes os pais dão. Apenas tire a criança para que ela entenda que aquela atitude dela gerou uma consequência que ela talvez não vá gostar, que é ter que parar com a brincadeira com a outra criança. Crianças maiores de 4 anos, ensine a elas que elas precisam falar quando elas estão irritadas, quando elas não estão gostando de brincar de certa forma. Fale para ela que ela não deve morder, não deve bater, mas que ela fale: eu não quero brincar disso, eu não gosto de brincar assim, eu não quero isso ou aquilo. Que ela pode falar o que ela não gosta, o que está frustrando, o que está deixando ela chateada, mas que bater não, que não se bate em ninguém. Ensine a ela que ela precisa falar, se comunicar, mas não agredir outra criança. Ensine a criança de que quando o outro coleguinha está fazendo alguma coisa que ela não goste, que está irritando, que ela saia dali, saia de perto daquele coleguinha, daquela outra criança, e que ela vá para um outro lugar, que é a melhor forma dela evitar de bater ou de morder a outra criança. Você também pode falar quando, por exemplo, acontece muito brigas entre irmãos. Fale que é inadmissível terem brigas, terem agressões em casa. Mostre para o seu filho que ele, quando ele estiver mais agitado, quando eles estiverem mais nervosos, os dois estão querendo entrar ali nas vias de fato, que eles vão para o cantinho da calma. Nós já falamos sobre esse cantinho, já falei aqui nesse vídeo, depois você, terminando esse vídeo aqui, pode dar uma olhada em como montar esse cantinho da calma com seus filhos. Então, você pode dizer para o seu filho ir lá se acalmar. Se ainda assim acontece, né, entre os filhos brigarem, você também pode dar outra opção aos seus filhos, que é sobre a roda de escolhas. Roda de escolhas é essa roda aqui, em que os filhos vão confeccionar para eles terem opções de se acalmar. O que eles podem fazer? Por exemplo, você pode usar uma folha de papel normal, pegar um prato de sobremesa, né, riscar, daí você pode dobrá-lo ao meio aqui, corta, né? Onde está o círculo, dobre ao meio, depois pode dobrar novamente para formar 4 partes. Crianças até 4 anos, 5 anos, é importante que ela tenha mínimo de partes. 4 partes é o suficiente. Nessa roda de escolhas, ela vai desenhar sugestões do que ela pode fazer para se acalmar. Você vai deixar a criança desenhar. Por exemplo,
eu desenhei aqui, é um desenho, né? Esse aqui é um lápis para desenhar. Esse lápis aqui, esse aqui, a criança vai confeccionar esse desenho, para ela mostrar no desenho dela o que ela está sentindo. Pode ser um desenho do que ela está sentindo ali naquela hora que ela está com raiva. Ela pode também desenhar aqui uma sugestão de pegar as almofadas e amassar as almofadas, apertar as almofadas quando ela está nervosa. Ou ela pode pegar uma sugestão que é pular corda, jogar bola quando está com raiva, quando está agitada. Ou, como eu coloquei aqui, nesse outro lado, contar até 10. São sugestões que eu coloquei, mas pode ser qualquer outra sugestão que você dê, que a criança também dê. Deixe ela opinar também quais são as sugestões que ela pode fazer, as coisas que ela podem estar fazendo para se acalmarem quando estão com raiva. Quando crianças maiores que já sabem escrever, elas podem fazer mais espaços, ter mais opções, ter mais ideias. Aqui eu coloquei, por exemplo, no caso dos irmãos. O que os irmãos podem fazer quando eles não estão entrando em acordo, quando eles estão discutindo, por exemplo, um jogo? Se na sua casa acontece muito isso, né, dos irmãos, dos filhos estarem ali brigando porque um quer jogar, o outro também quer jogar, ou um quer assistir televisão e o outro está assistindo uma outra coisa, o que vocês podem fazer? A sugestão aqui é do jogo da raiva, da briga, o que fazer. Então eu coloquei aqui 6 opções. Por exemplo, uma das opções é alguém ceder, alguém vai ceder. Qual dos dois vão ceder? Outra opção que eles podem escolher outro jogo. Os dois escolhem outro jogo. Podem tirar par ou ímpar. Eles podem fazer um rodízio. Um dia um, no outro dia o outro joga. Um dia um assiste uma coisa, no outro dia o outro assiste outra coisa. Ou eles podem brincar juntos. Também cada um vai fazer algo diferente. Ninguém vai assistir a TV, ninguém vai jogar, vai fazer algo diferente. E essas sugestões dessa roda de escolhas, esse é uma sugestão que tem lá no livro da Disciplina Positiva, da doutora Jane Nelson, ela que fez, né, essa sugestão. Então, é uma sugestão muito prática para os filhos já resolverem as demandas deles, sem você estar tendo que intervir e resolver. Isso vai trazer um alívio muito grande para vocês, pais, e vai dar autonomia para os filhos próprios resolverem as questões deles. Quando eles confeccionarem, né, a roda de escolhas, né, a roda de opções, a roda de ideias, eles vão fazer, você pode deixar eles mesmos fazerem e colocarem lá num local no quarto, numa parede, ou num guarda-roupa, ou qualquer lugar que eles queiram, para que eles possam ir lá e sempre conferir, ver sobre as dicas, as ideias que eles têm para fazer quando eles estão frustrados, quando eles estão chateados ou quando eles estão com raiva de alguém. Os adolescentes não gostam muito, eles não curtem muito essa roda de escolhas, mas você pode incentivá-los a fazer listas. Ele pode ter uma lista de ideias, uma lista de sugestões quando eles estão com raiva, quando eles estão frustrados, quando eles estão chateados, do que eles podem fazer para se sentirem melhor. O importante é que você dê autonomia para as crianças se sentirem melhor, resolverem seus problemas, mas sem agredir, sem brigar, sem bater. E aí, pais, faz sentido para vocês? Se faz sentido, dê um like aqui nesse vídeo, mostre para o YouTube que você gostou, que aí ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe ele também com amigos, com parentes que também vão gostar dessas sugestões. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!